Olá, aluno! Eu espero que você esteja bem e vamos à nossa aula. A professora, na aula de ontem, postou uma atividade pessoal com 3 perguntas que vocês precisam responder. Essa atividade é relacionada ao artigo de opinião, que é um conteúdo que nós já estávamos trabalhando lá no início, né, das nossas aulas online, mas a professora estava trabalhando junto com os homônimos e parônimos e achou um pouco confuso trabalhar os 2 conteúdos ao mesmo tempo, né? Daquela forma alternada que estávamos trabalhando. Portanto, dei continuidade apenas a homônimos e parônimos e encerramos o que iríamos fazer nas aulas online sobre homônimos e parônimos. Se voltarmos às aulas presenciais, iremos dar continuidade em sala sobre este conteúdo, revisando, trabalhando de outras formas, mas o que poderíamos fazer agora em aula online encerrou-se relacionado a homônimos e parônimos, né? Então, continuamos com o artigo de opinião. Na aula da semana passada, a professora trabalhou interpretação textual para inserir vocês novamente neste mundo da leitura, da produção e interpretação textual, para que vocês fossem já entrando neste mundo. Então, agora nós vamos direcionar ainda mais para artigo de opinião. E eu inicio, então, com essas perguntas pessoais, onde vocês precisam colocar a opinião de vocês, o que vocês entendem, o que vocês acreditam, relacionado ao que a professora pergunta. Alguns alunos conseguem entender melhor quando ouvem o que a professora fala, então a professora gosta de fazer essas 2 formas de aula, tanto a aula escrita, né, ali, quanto a aula através do vídeo. Então, fica a critério de vocês. Se você entende melhor lendo, né? Quando você lê, você vai entender bem quando abrir o arquivo que a professora enviou ontem e vai entender, vai fazer, enfim. Se você entende melhor quando você vê, quando você ouve junto, você assiste o vídeo e vai entender. Se é só ouvindo, vai entender também, só ouça o vídeo, né? Enfim, você consegue com o vídeo e o arquivo escrito trabalhar das 2 formas e eu sei que cada aluno entende de uma forma, cada aluno aprende de uma maneira diferente e por isso a professora tenta sempre estar fazendo as atividades de diversas formas para poder atender a todos, né? A facilidade e as habilidades de todos. Então, vamos lá. A professora vai ler o que tem na aula 17 para que fique mais fácil para aqueles que preferem ouvir, certo? Então, aula 17. Em diversas situações do cotidiano, expressamos ideias com a intenção de convencer outras pessoas de nosso ponto de vista. Agora, iremos dar continuidade ao conteúdo de artigo de opinião, que é um gênero de texto em que o autor apresenta aos leitores uma questão polêmica e procura convencê-los da sua opinião, utilizando, para isso, estratégias variadas de argumentação. Essa, então, é a introdução lá do nosso conteúdo. E depois responda as seguintes questões. 1. Para você, o que as pessoas buscam ao ler um artigo de opinião? Você só vai escrever o que você acha que as pessoas buscam ao ler um artigo de opinião. É a sua opinião. Tanto que eu inicio a frase com para você. Então, você vai colocar a sua opinião. 2. Que estratégia argumentativa poderia ser utilizada em um artigo para provocar a reflexão do leitor sobre determinado tema? Novamente, é uma pergunta pessoal, você vai colocar o que você entende sobre isso. Que estratégia argumentativa é utilizada, certo? Você vai colocar o que você acha, o que você entende sobre esta pergunta. Número 3. Em sua opinião, o autor de artigo de opinião deve apresentar apenas argumentos que validem o ponto de vista dele? Por quê? Então, em sua opinião, será que o autor pode apresentar só pontos de vistas positivos em relação ao que ele defende? Ou não, ele também pode utilizar contra-argumentações? Fica a critério de vocês, certo? É em sua opinião. Então, coloque o que você entende sobre isso e depois que nós encerrarmos todo o nosso conteúdo sobre artigo de opinião, iremos fazer uma outra atividade que irá avaliar se o ponto de vista de vocês em relação a este assunto mudou ou não, certo? Então, são essas 3 perguntas que vocês precisam responder. São bem tranquilas. Já aviso, não me venham com resposta de sim ou não, não sei, tá? Toda atividade está sendo avaliada, toda atividade está tendo nota
e é um descaso quando o aluno só coloca sim e não. Algumas atividades que a professora fez de perguntas e respostas, principalmente as pessoais, alguns alunos colocaram só sim, não sei. Havia uma atividade que eu perguntei quais eram as palavras que vocês gostariam de saber se são homônimas e parônimas, e alguns alunos colocaram já sei todas. Como assim já sabe todas? Não existe uma pessoa que saiba todas as palavras da língua portuguesa, e como assim já sabe todas, certo? Então tenham bastante cuidado na hora de responder. Os professores fazem as atividades com muita dedicação e merecem que vocês também respondam com dedicação, certo? Com seriedade que vocês vão fazer. Então, eu só lembro vocês também que vocês têm até dia 30 de junho para colocar todas as atividades do primeiro bimestre em dia. Não iremos corrigir atividades depois desta data, atividades do primeiro bimestre, tá? As atividades do primeiro bimestre só serão corrigidas até dia 30 de junho. Não iremos corrigir atividades postadas depois dessa data. Então, aproveitem, né? Coloquem tudo em dia, certo? Para que não sejam prejudicados, já que toda atividade que nós estamos fazendo está sendo avaliada, ok? Então, eu vejo vocês na próxima aula. Fiquem bem, fiquem em casa, se cuidem e um beijinho da prof.